Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Nelson Brito, sou o gerenciador dos conteúdos. Como eu digo sempre, os conteúdos A Minha Vida, da página A Minha Vida Não Dava um Filme, também dos conteúdos da página no YouTube chamada Declaração Universal de Direitos Humanos vs Racismo, e venho partilhar com vocês estas últimas 2 semanas, a quase a finalizar a segunda. Como sabem, há bem pouco tempo estive internado na ala psiquiátrica do Hospital Central do Luxemburgo, através das acusações. Deixem-me dar isto. Sabem que eu estou aqui na rua, no jardim, não tem um poisinho para a gente, mas a gente vai arranjar isto aqui de maneira profissional, que eu possa estar a falar, mostrar-vos alguns documentos, como sempre trocarmos umas ideias. Como está a entrar o fim de semana, eu quero aqui expor uma situação, não é? Mas quero que seja de forma tranquila. O importante é que vocês me consigam ver bem e que, acima de tudo, consigam perceber. Tem que ter cuidado com o sol, depois começa a aquecer o telefone e ele queixa-se. Parece ali a dizer, muito quente. Então vamos ter muito cuidado. Bom, como vocês sabem, sou o gerenciador e a pessoa que está a passar tudo isso nessas 2 páginas em questão. Sou eu que meto, que partilho parte dos documentos que vocês veem. Os vídeos como este neste momento são feitos por mim, em momentos em que estou só, em momentos em que felizmente que acabam a ser como nossa defesa, dá para apanhar algumas situações que comprovam parte da história que tenho estado a viver. Antes de mais, eu queria retificar uma situação. Durante algum tempo eu tenho dito que eu vivi esta história há 3 anos, 5 meses e mais, se foi em abril, 5, 6, 7, 8 meses, mas há um erro da minha parte, porque começou em 10 de abril de 2019, então fazemos contas juntos, porque já que vocês não me ajudaram a meter as coisas bem, a gente também não quer dar a entender que é mais um ano. Não, a gente gosta das coisas certas, porque assim é que tem que ser, para fazer tudo sentido e para vocês também perceberem que a intenção é partilhar a minha vida, os vídeos e a verdade. Por isso, 10 de abril de 2019, 10 de abril de 2020, um ano, 10 de abril de 2021, 2 anos, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ou seja, faz 2 anos e 10 meses realmente, e não 3 anos, 5 meses e mais uns dias que se vive esta situação. 2 anos e 10 meses, peço desculpa, que vive esta situação aqui. Ora bem, vamos agora falar das situações mais recentes. No dia 17 de abril, eu fui, como eu partilhei com vocês o vídeo, em que o senhor Alexander admite que sabia que as pessoas vão virar mais para aqui, para a gente ficar olho no olho. Só que soltar daquele lado, temos que procurar aqui solução pacífica. Eu quis vir para aqui porque é um terreno aqui aberto, como podem ver aqui umas folhas. É um sítio e o tempo vai mudar. Eu tenho estado horrível hoje, com uma dor de cabeça tremenda, mais impedido, então sei que vai vir aí chuva da grossa. Então vamos aproveitar este dia de sol para estarmos aqui e partilharmos, como eu vos disse, esta última semana e meia, 2 semanas. Como eu dizia, como vocês sabem, no dia 17 de abril, 17 de setembro, tive uma situação a qual partilhei com vocês. Através dessa situação ficámos a descobrir que o Sr. Alexander, segundo ele diz que é o seu nome, já não aposto e eu já explico porquê, admitiu que sabia que as pessoas lá em casa me estavam a envenenar, que sabia quem é o químico, que ele acusou o Sr. Ben, ou Saná, o nome não saberá, mas as autoridades vão ter que o facultar, não é? E nessa situação eu parti a porta do quarto do Sr. Seco. Atenção, o Sr. Seco não está cá há alguns tempos. Esse senhor que está no quarto dele não tem autorização para estar lá durante os meses que ele está. Aqui no Luxemburgo funciona que tu podes ser convidado, eu posso convidar qualquer pessoa para vir à minha casa, mas essa pessoa, olha, vai passar um jumbo.
essa pessoa só pode... Peço desculpa. No Luxemburgo funciona assim, essa pessoa só poderá estar um mês seguido em vossa casa. Uma situação é a pessoa vir e ir de vez em quando, e outra coisa é a pessoa morar em vossa casa. E essa pessoa, há vários meses que faz isso, como eu disse, por diversas vezes, até ao dia que o Sr. Alexandre confirmou que esse senhor fazia parte da conspiração destrutiva da minha vida. Eu tinha as minhas desconfianças, porque muitas vezes o senhor Seco não estava cá, e não está cá, e esse senhor ficava no quarto dele. A tal partícula venenosa continuava a cair. Por vezes eu achava um bocado estranho. Sempre falou comigo bem, sempre foi bem educado, mas sempre senti, como a gente diz, um cinismo ali escondido. E no dia 17, que foi uma sexta-feira, se não estou em erro, se confirmou através da acusação do Sr. Alexander. Continuando, nesse dia, isto aconteceu cerca das 6 da tarde. Eu, como eu afirmo, parti a porta. Na verdade foi uma partilha, partimos porque o Sr. Saná, depois de ser acusado pelo Sr. Alexander, fechou-me. Quando acaba o vídeo que vocês veem, o Sr. Alexander fechou a porta. Eu fui ao outro quarto pedir-lhe justificações, de então, mas o que é isto? E ele fechou-me a porta na cara, e nesse momento houve um pequeno debate e a fechadura partiu-se. Entretanto, como eu expliquei diversas vezes, eu entrei no quarto, pedi-lhe, continuei-lhe a pedir justificações, porque é que o outro hóspede o acusou. Ele começou a falar de uma situação qualquer que nem fazia caso com a situação que estava a acontecer. Eu, no momento de ira, irritei-me, sim senhora, porque é a minha vida que eu estou a defender, como vocês sabem, é a minha saúde, como vocês sabem, que eu estou a defender, é os meus direitos, como vocês sabem, que eu estou a defender. Como ele começou a falar de outro assunto qualquer que nada tinha a ver com a situação, eu, no momento de ira, dei uma palmada e parti a televisão de sossego. Entretanto, isto passou-se, eram 6 horas, eu partilhei o vídeo no YouTube, eram 6h30, eram 6 horas quando a situação se passou. Entretanto, foram chamadas as autoridades por parte das pessoas às 8h40, ou seja, praticamente às 9 da noite, 6, 7, 8, 9, 3 horas depois. Nesse momento eu não estava em casa, vem outro avião. É preciso calma. Isto é sexta-feira, vamos relaxar, que é para a gente debulhar bem aqui esta situação, porque há pontas soltas que eu quero esclarecer aqui com vocês e quero que fique tudo claro. Como eu dizia, esta situação também tenho uma certa ansiedade, porque gosto de partilhar, e há aqui uma situação que vocês vão achar um bocado caricata, então tenho que também ter calma para isto fluir e não para ser massacrante. A minha intenção sempre foi e sempre será deixar fluir a verdade até vós, através dos documentos, como eu disse, que partilho, através dos vídeos que nós tivemos a oportunidade de fazer, a senhora já louco, sou seco, etc, etc. Mesmo no País Basco, os vídeos que estão aí com a diretora da Mútua Geral, com a diretora-geral da Mútua em questão, que me proibiu na altura de fazer qualquer tipo de exames, de contactar ou de procurar outro diagnóstico médico, outro aconselhamento sobre a minha situação. Como vocês sabem, na altura, e se não sabem, eu, por um lado, peço desculpa, mas por outro, agora passo a explicar. Na altura, no meu acidente, foi-me diagnosticado, primeiramente, uma meleopatia traumática. O que é uma meleopatia traumática? Uma meleopatia traumática é uma lesão na médula. Traumática vem de trauma, de acidente. Quando a minha médica soube que eu tinha posto a empresa no tribunal por causa de me fazer andar aos 92 km a pé semanalmente para ir à reabilitação, porque não me deram um único euro, pelo contrário, ainda me ficaram a dever cerca de 40 euros, não é? Mudou o diagnóstico para uma meleopatia cervical degenerativa, e daí eu ter metido a seguradora também no tribunal. Continuando na situação atual, neste sábado as autoridades foram acionadas 3 horas depois. A senhora, eu fui detido, aliás, peço imensa desculpa, na sexta-feira
e no sábado fui detido. Como eu disse, telefonaram-me diversas vezes para o outro número, eu não consegui atender. Telefonei deste número, ninguém me atendeu, e quando eu telefonei do meu número em questão, atenderam e disseram-me que era da polícia. Entretanto, vieram 3 agentes que me disseram que a senhora Jalô Aissato me acusou de a perseguir pela casa com um ferro. Ora bem, eu sempre tentei explicar aos senhores agentes que não é que pudesse ser mentira ou verdade, mas que havia pontas soltas na sua acusação enormes, que eram a principal de todas. Era: se eu, num momento, persegui a senhora Jalô Aissato pela casa e ela fugiu em pânico para a rua, tinha 2 caminhos que podia ter tomado. Aliás, de 3 caminhos, 2 que podia ter tomado, ela tomou o terceiro. E quais eram os primeiros 2? Os primeiros como se vê, como eu disse no vídeo anterior, que acontece muito nos filmes de terror, quando alguém está a ser perseguido de morte por um serial killer, por alguém perigoso, a primeira ação é o instinto de sobrevivência. A pessoa vai, sem sombra de dúvida, ou bater à porta dos vizinhos, pedir ajuda, não é? Ou imediatamente acionar as autoridades. Eu tentei explicar às autoridades que não fazia sentido a acusação dela, porque em nenhum momento eu iria persegui-la com ferro, tirando o grande pormenor que eu nesse dia não a vi. Ouvi ela a sair de casa, mas não a vi, porque a senhora Jalô, quando ouviu a situação lá em cima, meteu cordõezinhos às sapatilhas e pôs logo de fisgas. Tentei explicar aos senhores agentes que não fazia sentido o que a senhora Jalô estava a dizer, porque pelo simples facto, então, se ela estava em pânico e se eu fui atrás dela com um ferro enorme, porque é que ela não foi bater à porta dos vizinhos, ou porque não chamou as autoridades e só chamou 3 horas depois. Bom, o fator importante para nós, e é a única verdade, a senhora Jalô, claro que não foi perseguida, mas a senhora Jalô esperou o momento em que eu, como vocês sabem muito bem, vou acampar. E eu, nesse dia, saí de casa, eram 8h15. Então, durante esse tempo, quando eu saí, ficaram a ver o que é que iriam fazer e decidiram chamar as autoridades nas minhas costas, para poder dar o testemunho que deram mentiroso. Isso não invalida que há um fator que se chama investigação, que não foi em nenhum momento analisado. Bastou a senhora Jalô chutar que eu persegui com ferro e de repente fui eu detido e tive 5 dias numa instituição mental. Agora vamos a esta parte que eu quero explorar com vocês. Está aqui o documento da minha alta médica. Este documento está em francês, mas eu passarei a traduzir algumas partes importantes a todas. Esta mudança aqui foi eu que fiz e já passo a explicar porquê. Eu entrei no dia 18/9/2021 e saí no dia 23/9/2021. Estive 5 dias internado. Segundo aqui a ficha de motivo de admissão, segundo o que está aqui a dizer, que foi derivada a uma contenda e uma situação de agressão. Isto está ali mudado, porque eu vou falar com o médico, porque eu não percebo o que é que ele quer dizer com isto. Eu fui hoje ao hospital procurar o seu doutor, só que ele fez o turno da noite e não estava presente, porque em nenhum momento eu agredi alguém. Até como eu vos disse, eu estava cerrado. Como eu vos disse, um dos problemas que levou as pessoas a abusarem diversas vezes de todas as situações foi o fator de eu estar sempre a rir-me e estar bem disposto. E as pessoas confundiram a humildade com a tarice. E a partir daí deram-se ao luxo de gozar comigo diversas vezes, de me envenenar. Mesmo houve vezes que eu cheguei a apanhar a senhora Jalô. Às vezes eu estava na minha cama e sentia um pozinho a cair-me em cima. E eu, o que é isto? E às vezes ia à porta e ela ficava na porta, Um dia que a senhora Jebenican pediu à senhora Jalô, que era para, através do Bluetooth, invadir o meu outro telefone, a senhora Jalô veio bater à minha porta e eu caí que nem um patinho. Veio bater à minha porta e pediu-me o seguinte: olha, podes-me passar esta fotografia pelo Bluetooth? Ela tinha uma fotografia no telemóvel, passou para mim para eu passar para ela. E ainda hoje eu pergunto o quão ridículo foi para eu cair nisso, mas caí. E quando eu liguei o Bluetooth, a senhora Jebenican grampeou logo o meu telefone e hackeou logo automaticamente. Continuando, eu tive 5 dias em internamento. Aqui diz que, e é isso que eu depois vou esclarecer com o senhor doutor segunda-feira, por um motivo agressivo. Não explica, mas tudo bem, são coisas que a gente depois irá perceber segunda-feira. Aqui depois diz uma situação, como podem ver aqui assim,
como volto a dizer, esta mudança fui eu que fiz, porque assim é que devia estar certo e mesmo assim está mal. Segundo diz aqui no diagnóstico de Sortier, que é diagnóstico de saída, diz agressivo. Depois temos o resumo clínico. O resumo clínico diz, pronto, que é como se me tivesse adaptado rapidamente, que tive uma evolução rápida e que me foi dado que não tive problemas comportamentais ou troubles comportamentais, e então foi-me dada a alta. O que é que está aqui que, sem sombra de dúvida, não faz sentido? Isto é o seguinte: o senhor doutor, aqui no diagnóstico de saída, meteu agressivo. Não sei o que quererá dizer F91.9, que está ali, como vocês podem ver, mas imaginem, se a senhora Jalou me acusou de sair, de correr atrás dela pela casa com um ferro de forma agressiva, o senhor doutor de diagnóstico de saída deu-me um diagnóstico de agressividade. Entretanto, há uma contradição, porque ele no momento diz que não há problemas de comportamento e eu estou tranquilo, no outro momento ele está a dizer que eu tenho um diagnóstico agressivo. Então isto é uma contradição própria que está aqui espetada pelo seu doutor. E imaginamos que se eu fosse mesmo esse indivíduo extremamente agressivo, como diz aqui na alta e no documento, no rapport de Sortier, que é a alta de saída, não é? Como é que é possível que eu, em 5 dias, tivesse uma cura tão rápida? Vocês estão a imaginar, não é? Quer dizer, eu ando aqui em casa, segundo as pessoas que vocês sabem muito bem, a perseguir as pessoas e a fazer mal a pessoas inocentes, não é? De repente sou internado no hospital, na ala psiquiátrica, mas 5 dias depois, miraculosamente, eu torno-me um indivíduo completamente saudável. Mas, nesse meio saudável, saio com um diagnóstico de agressividade. Desculpe eu estar-me a rir, mas eu não sou médico. Atenção, eu estou bem longe de ser médico. Mas também não sou banana, não é? Como a gente diz, falando bem, não é? Isto aqui não faz sentido. E por isso eu hoje me dirigi ao hospital. O senhor médico, como eu vos disse, estava no turno, não sei se disse, mas passo a dizer, o senhor doutor estava no turno da noite e só estará segunda-feira ou para a semana. Eu para a semana irei lá, porque vou pedir uma explicação disto, principalmente vou pedir, sem sombra de dúvida, que ele tire este diagnóstico de saída, porque não faz sentido que uma pessoa que seja agressiva e que tenha perseguido as pessoas e vincou, atenção, se não vincasse o que a senhora já lhe disse de eu perseguir com ferro, eu não teria sido detido. Então, como vincou o que ela diz de eu ter sido, de ter perseguido, como é que é possível eu, no momento em que sou tão agressivo, levo 5 dias de psiquiatria? Psiquiatria é o estudo da mente, vai estudar e vai analisar, mas ao fim de 5 dias tenho um diagnóstico de alta onde o médico diz que não tenho problemas comportamentais e que no meu estado é um estado relativamente normal, mas por outro lado está-me a dizer que eu sou agressivo. Isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum, atenção. Depois, analisando aqui outra situação. Esta era a parte principal que eu queria partilhar com vocês. Não será um vídeo muito longo. E se me alongar, vocês já sabem, depois uma pessoa começa a debater o assunto e depois começam a ouvir situações que me lembro e é assim um bocado triste. Porque depois, por exemplo, hoje recebi uma carta da imobiliária, da Lux Friends. Não sei, a carta é registada, terei que levantar nos correios. Eu quero fazer uma análise. Se vocês, como eu vos digo sempre, se forem analisar no YouTube, onde eu partilho toda a situação que estou a viver, que é o chamado capítulo 1, que é todo o processo, capítulo 1, todo o processo, capítulo 2, vocês vão reparar o número de vezes que eu tive situações extremas aqui em casa, em que fui chamado, desculpem a linguagem, de filho da puta, em que fui automaticamente pressionado psicologicamente e fisicamente pela senhora Jalou e o senhor Seco Somali Conte, ou Conte Somali Seco, tanto faz, o nome é esse, e desde eu enviar e-mails e carta registada para a imobiliária a falar da situação, eu nunca vi nenhuma dessas pessoas a receber uma carta registada. Arrombaram a porta do meu quarto, atenção, partiram uma porta que fui eu que paguei, mas atenção, a imobiliária depois devolveu-me o dinheiro que eu gastei, mas a porta não está uma porta normal, tem um cadeado para essa porta de uma barraca.
É interessante que eu, durante estes 8 meses, ou este ano, um ano, atenção, vai fazer um ano que a senhora já está lá em casa. Durante este ano, eu nunca vi nenhuma dessas pessoas, pelas todas as situações que me criaram, a receber uma carta para irem responder ou para irem ler. Mas como a gente sabe, como sou eu, não é coisa boa, não é para me darem os parabéns, não é para me dizerem: Nelson, olha, afinal, pá, lamentamos muito que tenhas sido envenenado como o senhor José Calvo, que pertence à Lux Friends, que eu já vos disse uma vez, mentiu, acusou. Primeiro tentou-me acusar de agredir a Roberta. Depois, a Roberta, quando regressou, confirmou que era mentira, que eu lhe disse: isso é mentira, eu nunca bateria na Roberta, nunca lhe bati. E ele, cheio de moral, acusou-me de mentir, acusou-me de bater, acusou-me diversas vezes de fazer confissões nas casas onde eu tinha passado. As únicas situações que eu tive negativas foi desde que a senhora Jaló Aissato veio morar para esta casa. Foi desde que o senhor Conte Seco veio morar para esta casa. Foi desde que a senhora Gibeni Khan Abel Débora, desde que o senhor Zaki Mohamed Rida vieram morar para esta casa. É que eu comecei a ter problemas. Não existem coincidências. Mas, entretanto, eu nunca, pelo contrário, quando isto aconteceu, de eu ser acusado, na minha primeira caso foi acusado pelo senhor José Calvo. Por uma coincidência imensa, o senhor José Calvo é espanhol. Não juntando uma coisa, mas olha, vocês se imaginarem o número de vezes que esse senhor me acusou sem eu ter nada a ver, e como eu digo, como partilhei com vocês todo o processo, vocês vão ver nessa partilha de todo o processo que há e-mails comprovativos das pessoas que moravam nessas casas a dizer: não, o senhor Nelson tem um comportamento. O Sr. Nelson, pelo contrário, é uma pessoa silenciosa, porque ouve a sua música. O Sr. Nelson limpa a cozinha que não há necessidade. O Sr. Nelson tira o lixo. Não me estou aqui a passar paninhos. É a verdade. Em todas as casas eu sempre tive esse hábito. Graças a Deus tive uma mãe muito dura. A minha mãe era da velha escola, da old school, velha guarda. E eu levei muita porradinha para fazer o que hoje faço com gosto. Então, em qualquer casa que eu passe, ou que tenha passado, as pessoas que se me conhecem, posso ter muitos feitios, que não é nenhum, mas se há uma coisa que eu faço e que nunca fiz, aliás, há duas coisas que eu faço e uma que eu nunca fiz, que é: eu tenho o prazer de arrumar a casa. Se tiver um prato sujo, eu limpo, não me custa. E uma coisa que eu nunca fiz, enviar e-mails a fazer queixa. Porque deixam um prato sujo, não sei o quê. Isso para mim é uma situação de crianças, não é? As pessoas, por exemplo, em determinados momentos, às vezes as pessoas abusam, existe um pequeno abusar, então a gente, quer dizer, não vou falar que é imobiliário, eu moro com as pessoas, falo com as pessoas, mas a mim, como não me custa nada fazer, eu nunca nem chatear-me com as pessoas por causa de deixarem um prato, ou deixarem um talher, ou deixarem, para mim isso são coisas pequenas, são muito pequenas para uma pessoa estar a perder ambiente, para uma pessoa estar a criar mau ambiente dentro de uma casa porque se sujou e não sei o quê. Todas as situações negativas que existiram no meu currículo e que têm existido durante este tempo todo, começaram quando a senhora Jaló Aissato foi morar para esta casa, ou veio morar para esta casa. Agora tenho uma carta que aguardo para ver o que é que será. Também venho já aqui dizer que é para estragar a surpresa. Segunda-feira irei-me dirigir, e como eu sei que as pessoas veem isto, vou fazer isto e vou lutar por isto. Vou-me dirigir às autoridades, vou usar as gravações que tenho, vou apresentar uma queixa geral contra as pessoas aqui de tentativa de assassinato. O senhor Alexandre vai ter que justificar às autoridades, porque para mim, com todos os conteúdos que eu tenho partilhado com vocês, só estes vídeos da senhora Jaló Aissato e o senhor Seco, o porquê do senhor Alexandre acusar pessoas tão boas de tamanha crueldade. E eu, segunda-feira, vou-me dirigir às autoridades, porque eu não estou para me estarem a emboscar, não é? Porque, quer dizer, eu defendi-me na semana passada de uma tentativa de assassinato que estão a fazer há meses. De uma tentativa de assassinato. E agora, pelos vistos, tenho uma carta arrestada da imobiliária que vou ter que me defender. Eu já imagino. E sendo o senhor José Calvo espanhol, não
interligando uma coisa com a outra, mas interligando, sim senhora. Para mim, o senhor José Calvo, desde o princípio, sempre soube de toda a situação e foi mais uma pessoa que foi convidada e que foi convidando os restantes hóspedes a fazer parte desta destruição de caráter, desta tentativa de assassinato e muito criminalmente. E uma coisa eu vos garanto, na primeira vez que entraram no meu quarto, o senhor José Calvo, pronto, em alguns momentos pode achar... pode achar... Passou aqui um cozinho pequenininho, mas não viram. O senhor José Calvo pode achar que nós somos ignorantes, não somos, porque no dia que a senhora Jalô Ayasato invadiu o meu quarto, estava o senhor da manutenção presente e estava o senhor José Calvo com o seu Mini Cooper vermelhinho, que, como eu vos disse, a minha lesão dá-me o fator negativo. Tenho dores 24 horas por dia. O tempo vai mudar e vocês veem sol, mas eu garanto-vos que o tempo vai mudar e que vai chover aqui torrencialmente e eu estou com dores terríveis, estou terrível, agora estou melhor porque estou ao sol. E da mesma forma que me deu essa parte negativa, deu uma parte muito positiva. Qual é? Memória fotográfica extraordinária. Eu não conhecia o carro do Sr. GC, do Sr. José Calvo. José Calvo. Não conhecia o carro dele. Até o dia, nem sabia que ele tinha estado cá nesse dia. Mas nesse dia, quando depois eu vim para casa, que me arrombaram a porta, porque como eu vos disse na altura, foi na altura que eu caí na depressão, comecei a beber bebidas alcoólicas e comecei a consumir drogas pesadas, cocaína. Droga pesada, não foi drogas pesadas, foi cocaína. Que, como eu gosto sempre de afirmar, há 8 meses deixei e não voltarei como o AX. Que agora, graças a Deus, finalizei a 3ª semana sem fumar um único charro de AX, ou marihuana, ou seja o que for. Fumo a minha nicotina porque o corpo também tem que ter temos que ter o nosso equilíbrio, peço desculpa. E, como eu vos disse, eu descobri que o senhor José Calvo estava cá, meses depois, que um dia eu vi-o entrar no carro. E quando a minha memória olhou, avião... E quando a minha memória, quando eu o vi a sair do carro, no momento em que eu olhei, nesse mesmo momento passou uma fotografia no dia que o carro dele estava estacionado do outro lado da rua à frente da nossa casa. Porque eu fui fazer as tais compras, infelizmente, de droga. E no momento em que eu fui, a senhora Jalô Ayasato, o jovem da manutenção, o senhor Seco não estava cá, peço desculpa, o senhor José Calvo e alguns hóspedes da casa que foram impulsionados através da senhora Jalô, arrebentaram a porta do meu quarto, porque eles não tinham outra chave. Então o senhor da manutenção, que de algum momento se deve ter achado o MacGyver, deve ter dito, eu trato disto, só que ele percebe tanto daquilo que me estragaram a porta e eu notei que a porta tinha sido arrombada. Pronto. Mas isto é assim, eu estou a falar com vocês, eu falei que o senhor José, eu já lhe mandei isto à cara. Isto que eu vos estou a dizer a vocês, que ele estava lá nesse dia e que o carro dela é este, eu já lhe mandei à cara. O surpreendente é que ele ficou com cara de bosta. Chama-se a cara de bosta, é de alguém que fica assim. Como eu disse naquele dia, da mesma forma de acusar o Sr. Alexander de fazer a partícula e de fazer parte da situação, eu não entendo das pessoas. As pessoas são tão inocentes que quando são acusadas de crimes tão graves como têm sido acusadas, o Sr. Seco, a Sra. Jalô, o Sr. José Calvo, o Sr. Alexander, imaginem o que é um inocente, pessoas inocentes a serem acusadas, o Sr. Zaki, acusadas de crimes que não cometeram. Eu, no momento em que me acusaram ou que me acusem de um crime que eu não cometi, eu vou até às últimas consequências, principalmente crimes tão graves, não é? As pessoas aqui, o que é que acontece? Escondem-se atrás do poderio que lhes dá o privilégio de poderem... Deixa-me fazer o vídeo, só favor. Que lhes dá o privilégio de poderem mentir à boca cheia. E se um dia tivéssemos a oportunidade de ir a um tribunal, sentar à frente de um juiz imparcial, ia muita coisa a descobrir-se. E acima de tudo, principalmente isto somos nós. Basta nós juntarmos. Oh! Já chega, pá! Então, é um corvo. Deixa-me lá fazer o vídeo aqui para o pessoal, pá.
Então, resultou. Imaginem, nos diversos vídeos que vocês têm aí, que eu partilhei com vocês, com a senhora Jalô, com o senhor Conte Seco, etc, etc, imaginem o porquê de tanta tentativa de num dos vídeos a senhora Jalô está com um linguajar, chamou-me diversas vezes filho da, ou entre outros nomes, eu só sei que sem motivo nenhum tentaram-me bater, com uma energia má e uma coisa horrível. E eu pergunto assim, imaginem que são pessoas inocentes e por uma coincidência acabamos todos por morar na mesma casa, não é? Há muitas pontas soltas, porque é o tipo de comportamento. Porque quando eu acuso o Sr. Alexander de fazer parte de um grupo de assassinos, não é? O Sr. Alexander, em vez de rebater, porque eu não, vamos esclarecer uma coisa, tudo começou quando ele abriu a porta do quarto e eu senti o cheiro da partícula de veneno. E vocês vão perceber, quando eu lhe digo assim, o cheiro vem daqui, ele não diz, mas qual cheiro? Ele diz, não sou eu. Há uma diferença enorme entre uma pessoa dizer, não, você está maluco, está a falar do quê? E outra coisa é dizer, não sou eu. E apontar o dedo a outras pessoas, principalmente as pessoas que não estão aqui. Então eu estou ansioso para segunda-feira para poder ler a carta, porque eu vou-me dirigir, sem sombra de dúvida, como eu vos digo, às autoridades. Primeiramente vou-me dirigir ao meu médico, porque este diagnóstico é contraditório sobre si. É como dizer assim, você está solto, mas vai entrar na prisão. Ou você vai entrar na prisão, mas está solto. É contraditório. E em relação à imobiliária, porque independentemente do que eles possam escrever, há uma coisa que se chama segredo de justiça. E independente do que eles possam tentar decidir, todas as duas, mesmo a minha queixa, que eu nunca recebi nenhum documento ou nenhum papel da polícia de volta, está a ser investigado, como a queixa que a senhora Jalô fez contra a minha pessoa. Então a imobiliária terá que aguardar até que as investigações sejam finalizadas e seja dito, não, o Sr. Nelson não é culpado, não, o Sr. Nelson estava a defender a sua vida, e a partir daí isto é uma situação que a imobiliária vai ter que isto é lógico, não é porque eu queira, não é porque o João queira, é porque é lógico, está em segredo de justiça e nenhuma ação pode ser tomada até o próprio tribunal tomar uma ação maior, seja ela qual for. Então acho piada que imagina, a senhora Jalô, a primeira vez que me assaltaram o quarto e que me tentaram bater foi há 6 meses, nunca recebi uma carta da imobiliária, nem as pessoas em questão receberam uma carta restada da imobiliária, e eu, isto foi no dia 18, não é? Aliás, dia 17, a carta veio hoje. Ou seja, no dia 24, há muita pressa. Mas a gente não tem pressa, porque a gente vamos expor as coisas, como eu vos disse, segunda-feira será tomada as medidas legais para me defender, porque como as pessoas podem mentir, eu posso usar a verdade, e a partir daí a gente vamos ver qual é os passos a dar, não é? Independentemente do que possa estar por trás disso, há uma coisa que é inegável, há a lei. E por mais que as pessoas possam, mesmo a situação tem tentado usar um bocadinho a lei, não é? Mas, assim, a imobiliária não tem ponta que se lhe pegue, não tem. Porque imaginem, num determinado momento que eles vão dizer, você partiu a porta, e eu vou garantir que sim, parti a porta, porque estas pessoas estavam a tentar assassinar. Onde é que há aqui uma ilegalidade, não é? Então você arrombou a porta de uma pessoa, sim, ele queria me dar um tiro. Isso chama-se legítima defesa. E eu agi em legítima defesa. E isto é muito importante. E por isso, segunda-feira, ao falar isto, as autoridades vão já ficar um bocadinho, mas vou dirigir-me, tenho que dirigir, nem que tenha que dormir lá, e vou fazer uma queixa nos trâmites que esclareci e que partilhei com vocês. Contra as pessoas lá em casa, por tentativa ininterrupta de assassinato. As minhas provas. Eu quero dizer uma coisa interessante, que eu acho muito interessante. Vocês lembram-se que no vídeo que eu fiz, quando fui detido, o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer análise ao sangue. Eu tive 5 dias no hospital. Fiz mais uma vez análise ao sangue e à urina. Eu não vi as análises desse dia, não vi as análises que fiz depois, 2 dias depois, nem as análises à urina, porque o paciente tem esse direito. Se vou fazer análise ao sangue, o médico tem que vir comigo e partilhar-me o que é que eu tenho no meu sangue. E eu, agora, porque há uma surpresa, porque isto eu não vou contar, porque eu vou exigir essas análises, que é um direito meu, só que há uma surpresa.
E eu agora, quando lá nessas análises, eu vou ver se são as minhas análises a tempo, não é as antigas, porque aquilo tem uma data, não é? As análises são feitas, tem uma data, o sangue tem uma data. E eu agora a partir daí vou ver se há verdade ou nisso. E mesmo que me mandem as antigas, vai ter que conferir com aquilo que eu depois vou dizer. E aí está a gema do bolo, porque é assim, há muita coisa que tem sido, eu não vou dizer irregular, não vou dizer ilegal, porque eu não sou aqui, eu não sou ninguém para estar a falar legalidade, isso são coisas que ficam já para advogados, para a própria polícia em si, para os juízes. Eu sou a pessoa que estou a defender a minha saúde, eu sou a pessoa que está a defender a integridade da sua vida e sou a pessoa que está a defender a sua vida em si, entendem? Então a partir daí irei eu tomar, eu aguardei porque vocês sabem uma coisa, eu hoje por acaso hoje ia-me dirigir às autoridades. Peço desculpa que é uma ânsia, eu vou-me exibir aqui um bocadinho, está tão bom que eu vou aproveitar este sol limpo, pessoal, desculpem lá. Está tão gostoso que eu tenho que aproveitar isto. Depois não está e é um problema, daqui a um mês vai estar sol, não, mas daqui a uma semana para aí, quando eu fico muito beira, vou estar sempre 3, 4 dias, 2 dias, assim a chover feio. Porque perdi-me um bocadinho, mas a gente vai ficar dentro do assunto geral, mas o que eu queria dizer perdi-me. Mas a base geral é esta assim, porque independentemente daquilo que a imobiliária possa dizer, porque eu já imagino que será a carta, porque derivada da situação, não sei o quê, mas atenção, é o que eu digo, há um processo legal em tribunal ou na polícia que está a tomar os seus trâmites normais e até haver uma resolução independente. Imaginem, nem, mas isto é verídico, nem que se metesse fogo à casa. Primeiro tem que se apurar os factos. E só depois de se apurar os factos é que tanto a imobiliária como as próprias autoridades, o próprio tribunal poderá tomar uma atitude legal. Não vai a imobiliária agora dizer Sr. Nelson vai ter que abandonar a casa se eu estava a defender a minha vida. Atenção, isso nem sequer, nem com xixina. E a partir daí nós vamos tomar as medidas legais. Sei que não vai ser fácil, mas não tem nada que saber. Eu tenho documentos, eu sou português, sou cidadão europeu, é um direito meu, como a senhora Jalou teve um direito de apresentar uma queixa sobre falsas acusações, eu tenho direito de apresentar uma queixa sobre acusações reais. E eu posso-vos garantir que eu tenho provas de tudo. Desde do veneno em si, do envenenamento e das questões que eu partilho com vocês nos vídeos. E como eu disse já uma vez, como havia uma sede tremenda em destruir a página do YouTube, em destruir o telefone, etc., esses vídeos estão salvaguardados. Percebem? Esses vídeos estão sempre salvaguardados. Os vídeos que eu acabei por fazer por vocês foi um desabafo de toda a situação, porque estava sozinho. Eu estou num país que não é meu, apesar de 12% da população que está no Luxemburgo ser portuguesa, eu nunca me senti tão longe do meu país como aqui. Porque é o que eu digo, o dinheiro acabou. Atenção, há muito boa gente, mas quando o poder vê que faz uma estimativa, não é? Imaginem isto assim, é muito simples. Por isso é que ficou a minha ânsia de partilhar com vocês. Imaginem, isto é muito simples e por isso é que ficou tão fácil as pessoas conseguirem fazer mal a este nível. Porquê? Se o Luxemburgo tem 700 mil habitantes, 12% são portugueses. Imaginamos que num determinado momento que eles pediam a pessoas, a portugueses, para fazer este tipo de ação e que as pessoas não concordavam. Que maioritariamente as pessoas não concordavam, não achavam bem, não achavam justo, não concordavam. Eles teriam tomado outra medida. Mas nestes 12% da população geral, imaginamos que é 50-50. Só que esses 50-50 acabam por ser a minoria. Porquê? Porque é a minoria que trabalha, que não se envolve em nada, tem a vida deles, sai de manhã, vai para casa e envolve-se na vida pessoal deles, e depois tem aquela outra percentagem que está sedenta de ser útil. E não importa que seja para tentar assassinar um ser humano, não importa que seja para tentar destruir a vida de um ser humano, não importa que seja para tentar destruir o caráter de um ser humano, não importa se ele seja inocente, não importa se seja culpado, o que importa é que possam ser úteis para esse sistema que está imposto aqui, que é o sistema dos lambuzões. Que as pessoas, por vontade, porque eu volto a garantir, se as pessoas tivessem vontade mesmo de saber o que é que se passa, as pessoas, eu já partilhei muitos
muitos vídeos, volto a garantir uma coisa que eu também observei. Na minha zona, as pessoas respeitam-me. Onde eu moro ali, as pessoas respeitam, porque eu partilhei, eu andei a dar... não é papéis publicitários, porque isto não é publicidade, atenção. Eu quando ando a fazer distribuição de flyers, não é para uma festa, não é para um evento. Se for um evento é salvem uma vida, por favor, não é? Mas de resto não é publicidade, é uma defesa. E partilha, principalmente partilha, porque como eu vos garanti isto, não há nada mais triste do que uma pessoa estar num país que não é o nosso, saber que tu vais ao supermercado e só ouves portugueses aqui e portugueses acolá e portugueses acolá, e depois tu reparas que se calhar ainda é mais fácil fazerem-te mal. Porquê? Porque as pessoas ao atravessarem a fronteira e ao abandonarem o nosso país, abandonarem para vir trabalhar aqui, também abandonam a parte humilde que tem em Portugal. E a parte do português, que esta história infeliz que eu vivo aqui, mesmo nós sendo um país pobre, que somos, comparado com o Luxemburgo, somos um país pobre, será sempre impossível isto acontecer. Porque mais que se arranjasse 10 pessoas para fazer isso, arranjavam-se 20 para ir contra isto. Aqui não, porque é a parte que eu vos digo, mesmo que haja 12% e que 6% concordem, que 6% não concordem, os outros 6% que não concordam estão na sua vida, são eu não quero dizer neutros, é pior que neutros, porque quando tu sabes que estão a tentar assassinar um ser humano, quando tu sabes que estão a destruir a vida de um ser humano injustamente e não fazes nada, não é ser neutro. Acabas por compactuar de uma certa maneira, percebe? De uma certa frieza. Não tão culpado, mas é culpado também, porque a mim nunca deixaria que me contasse essa determinada situação, mas fosse um ser humano pior, porque é assim, se é um ser humano assim tão mau, há os tribunais. E porque é que não podem ativar os tribunais? Porque na verdade não há matéria para ativar os tribunais a não ser em minha defesa. Então a partir daí, como eu vos volto a dizer, isto era um vídeo de fim de semana. Eu menti, disse que era um vídeo curtinho, mas como eu vos disse, a gente depois começa a falar. Eu começo a falar e começo a ver a situação. Mais uma armadilha que estão a tentar meter, mais uma situação. E a gente vai sempre defender com uma única coisa, com a verdade e com factos. A senhora Jalô fez uma acusação que me levou 6 dias para uma instituição psiquiátrica, baseada em alucinações de uma mente perversa, porque aquela menina, aquela jovem, é um ser humano perverso. E não é porque eu queira, é porque se vocês forem ver os conteúdos que eu partilhei e os vídeos onde ela está, só a maneira de falar vocês veem que é um ser humano perverso, ponto final. Mas o testemunho dela ganhou com o meu, que estou a defender a minha vida, e que nesse dia foi feita uma acusação, não foi grave. Quando o Sr. Alexander fez a acusação para as pessoas lá de casa, e vocês ouviram no vídeo que ele diz assim, o químico está ali, isso não é grave, isso é gravíssimo, E agora vamos saber até que ponto, porque o senhor agente ainda tentou, num determinado momento, dizer assim, porque ele sentiu-se pressionado, porque tu estavas agressivo, eu até me ri, e ele a meio calou-se. Porque uma coisa é o que eu volto a dizer, uma coisa é, num determinado momento, mas nem com uma pistola, percebem? Porque se eu lhe apontasse uma pistola e se eu lhe dissesse assim, tens que dizer que foi aquele, eu não lhe disse isso. Porque a gente antes tínhamos tido uma conversa e eu, infelizmente, não a gravei. Que foi esse momento, quando eu lhe bati à porta e abri a porta, ele disse boa tarde e eu entrei, eu disse, vais-me dizer a verdade. E lá mais uma coisa eu disse, tu sabes o que é que se passa aqui, estou-me envenenado de morte. E ele, mas eu disse, e então quando saiu, olá, então, olha outra cosita, olá, obrigada, merci. Quando eu disse, vocês sabem o que é que matou a história toda? É o que está logo no princípio desse vídeo. Quando ele abre a porta e eu digo, o cheiro é daqui, ele ficou sem chão. Percebem? Por isso não houve ali uma necessidade de... Não, eu tirei-lhe todo o chão quando eu senti o cheiro da partícula vinda do quarto dele. E o que é que ele fez melhor? O melhor foi descartar-se. Descartar-se com o quê? Com a verdade. Então a gente vamos trabalhar nesse assunto. A partir da segunda-feira vamos tomar medidas sérias, porque, como eu digo, vendo a carta restada da imobiliária, eu sei qual é o truque, mas é triste e, de outro modo, também é nojento, porque, como eu disse, passei meses a ser destruída através daquela menina lá em casa, da senhora Jalô, em que me assaltou o meu quarto. Imaginem, eu ao menos fiz uma coisa com um motivo plausível. Também envenenado de morte. A senhora Jalô não tinha um motivo plausível, a não ser que eu tinha caído de uma depressão e que estava, infelizmente, a consumir, mas que eu nunca andei pela casa a espalhar isso. As pessoas souberam através dela. Eu, quando caí em depressão e quando eu caí naquele mundo infeliz, as pessoas souberam isso através da senhora Jalô. Porquê? Porque ela
fazia-se minha amiga, ela chamava-me primo, isto é verídico que eu vos vou contar, ela teve uma hérnia, supostamente, na altura, e eu fiz-lhe massagens, eu tenho um curso, faltou-me uma semana para acabar, não quero falar disso, de massagens terapêuticas suecas. E eu todos os dias ia ao quarto dela e fazia-lhe massagens. Ela despia, isto é verídico, profissional, atenção. Ela despia-se toda, deitava o seu creme, fazia-lhe massagem, estava ali meia horinha com ela de boa, nunca aconteceu nada, percebe? E ela no momento que apanhou essa parte, para muitos é otarice, para mim foi a minha humildade de saber que ela estava a passar um momento difícil, nós começámos a partilhar informação. Ela partilhou comigo que tinha feito supostamente um aborto e não sei o quê, e eu partilhei com ela que tinha caído no mundo das drogas porque a Roberta me deixou. E ela, no momento, agarrou isso e espalhou pela casa e as pessoas nunca o tinham visto. Então daí ela quis arrombar a porta do meu quarto quando eu fui comprar, que era para mostrar às pessoas como é que pronto, a droga consome-se, não é? Então quando ela sabia que eu ia comprar, a senhora ela também vem de um bairro desfavorecido e o que não falta lá é a droga, não é? Quando ela me via aí sair, ela dizia, vamos lá que a gente vê, eu mostro-te. E foi assim, não foi uma situação de eu andar lá para casa, estou drogada, eu estava semanas sem eles me verem em casa. E era isso que eles ficavam intrigados. Porque eu imaginem, eu chegava ao final do mês, recebia, pegava em 100, 200 euros, comprava as minhas doses e trancava-me. E estava 3, 4 dias sem aparecer. Ou saía às 4 e tal da manhã, tal o meu copinho, buscar a minha água, comer pouquinho, não sei o quê, mas não dava lá, uau, não, era uma coisa que eu estava-me a destruir, não era para fazer uma festa, estava-me a destruir por dor de perda, porque tinha perdido a mulher da minha vida, supostamente. Então, a partir daí, aguardemos para a semana, vamos passar um fim de semana que a benção do Senhor a analisar a situação, porque o que está dito, não há volta a dar. A primeira situação a tomar segunda-feira será as autoridades, sem sombra de dúvida competentes, e depois será a parte do senhor doutor, porque o senhor doutor falou muito bem comigo, ele disse-me que sempre, ele disse-me não, eu percebi porque vocês sabem que os senhores agentes algemaram. Porquê? Como eu explico no vídeo, o senhor agente perguntou-me assim, você primeiro ia só fazer análise ao sangue, depois ia só falar com a psiquiatra e depois de repente estão-me a dizer, olha, vais ficar na ala psiquiatra. Eu disse, eu não quero ir, eu não vou, vocês mentiram-me. E o senhor agente disse, mas vais-te que ir, queres ir a bem ou a mal? E eu, como o último grande herói, e foi isto que me meteu aqui, depois vou finalizar à grande, foi isto que me meteu, agora como eu estou de forma terrível, eu quis ser o último grande herói. Não só ter para cima dos polícias e tudo à chapada, não, eu disse, não vou. E pronto, e tinha que ir. E eles agarraram-me e torceram-me todo. E fui. E no caminho os próprios agentes foram falar comigo, porque eu depois, quando estava no chão, as dores foram tão horríveis. Depois da gente, vocês sabem o que é isto, minha médula é aqui, o músculo, estarem-me a torcer, eu comecei a chorar. E disse, não, já chega, está bom. E os agentes depois acalmaram um bocadinho. E depois, durante a caminhada até à ala, fomos a conversar. E eles estavam a dizer isso, caraças, para que era isso? Eu disse, foi a minha parte humana. Cara. Vocês enganaram. Vocês disseram porque eu só vinha aqui primeiro fazer análise ao sangue. Depois dizem que só vou falar com a psiquiatra. E depois estão-me a dizer que eu tenho que ficar aqui internado. É caraças. E depois, metendo tudo isto neste diagnóstico que não faz sentido, parece um puzzle, que vamos ter que montar para a semana que vem com o Sr. Doutor. Agora, finalizando, foi-me dito, através da responsável, que é a chefe do meu médico, que é o Sr. Savarov, o meu médico é o Savarov, digo aqui o nome dele, Rashad Savarov, psiquiátrico. Foi-me dito através da chefe dele, perguntou-me como é que estava a minha situação e que me vão remeter para um neurologista. Não quero agueirar, pelo contrário, eu estou desejoso, eu disse a ela, vieram umas lágrimas aos olhos porque é uma coisa que eu desejo há 2 anos e tal, um neurologista. Agora eu pergunto, será que com isto tudo que se tem estado a passar, será que eu vou me sentar num neurologista que vai estar a fazer... Porque a medicina tem um... Como é que se chama? Não é um tratado. Eles fazem um juramento, que é o juramento de Hipócrates. Quando vou para a medicina, que diz que nada fica acima da vida humana. Mas agora eu tenho visto muita coisa acima da vida humana e principalmente muita coisa que nada tem a ver com medicina. E agora pergunto assim, sem agoirar, para a semana vou ser remetido para a área neurológica e vocês não sabem uma coisa que vou agora também partilhar com vocês. Está ventinho. Eu tenho um vidro no pé há 3 anos, este vidro no pé está há 3 anos. Tem cerca de 2 a 3 centímetros. Quando eu estive no País Basco, eu disse aos médicos, estou aqui a mostrar o pé porque tem que ser, eu disse aos médicos,
Deixa-me ver se consigo aqui. Epá, muito qualidade. Vocês estão a ver? Não, dá para ver. Aqui. Eu disse aos médicos. Lá. Eu cochei. Mas isto já vamos tirar as coisas. Eu não cochei por causa deste vidro. Porque eu cochei do lado errado. Eu cochei do outro lado, não é deste lado. Mas o pé também me dói, caraças. É um vidro com 2 ou 3 centímetros. Como estava no País Basco, eu disse aos médicos. Pá, olha, eu tenho um vidro. Isto foi no verão em Portugal. Eu trabalhava no hotel. Vou-me gabar um bocadinho, também tenho esse direito. Depois do avião. Só depois do avião. Deixa-me aqui coçar a meia. Eu trabalhava num hotel de 5 estrelas e 1 estrela Michelin. Era runner. Ai, folhas para um lado, vai tudo para o outro. Era runner. O que é o runner? É o gajo que fica a meio. Imaginem, sai a comida, eu recebo a comida, vou levar para o pessoal que vai levar à mesa. O runner, tem que andar ali sempre a bombar. Eu era runner. E no verão, parti um copo de cristal, por isso imaginem. Só que estávamos no meio do verão e eu sabia que para tirar esse vidro eu tinha que parar meia dúzia de dias, porque eu devia sentir logo. Qual foi a opção? A A ou a B? Optei pela B, dizer assim, não, depois acaba a época e eu vou para quando acabar a época vou balnear, eu trato disto. Só que entretanto fui para a Espanha e meteu-se. Quando estive no País Basco, como eu estava a esclarecer, partilhei com os médicos lá e eles disseram-me, não te preocupes que isto sai sozinho. Eu disse ao senhor doutor, não, porque isto é muito grande. Não, vai sair. Olha aqui, 3 anos depois ainda está aqui. Disse à senhora doutora lá e ela disse, remeteram-me também para um cirurgião. Já não é neurocirurgião, é um cirurgião para ver o que é que vou fazer. Então, vamos ter uma semana muito intensa, vamos descansar este fim de semana, organizar as coisas bem. Isto é, vamos analisar, não há muito para analisar, é chegar à segunda-feira e fazer aquilo que eu vos disse, de forma que eu vos disse, nada. Tem lá. Vamos fazer as coisas bem, devagar. Não é com calma, porque isto, muita calma, já tivemos nós coisas, mas vamos fazer as coisas bem. Porque se há uma carta da Lux Friends, da imobiliária, a minha casa está vazia. Parece eu... Imaginem isto que é o engraçado. As pessoas lá são tão inocentes, ficaram todos a fugir. Quem é que é inocente, carais? E foge. Hã? Em vez de mandarem uma cartinha, sendo uma situação de pessoas inocentes estarem a ser coagidas por monstros, então não era logo vir cá o senhor José Calvo com as pessoas e falarmos ali? Não, sabem porquê? Porque eles sabiam perfeitamente que eles iam chutar aquilo que tenho partilhado com vocês. Então é sempre um bocadinho de cartas debaixo da mesa. Agora vamos receber agora vou levantar uma carta, a carta diz, Sr. Nelson terá que abandonar, mas isso não é assim que funciona. Legalmente não é assim que funciona, porquê? Porque isto está em polícia, e estando em polícia está em segredo de justiça, então o Sr. José ou qualquer outro sítio, qualquer do planeta, terá que aguardar, e isto não é, é os trâmites legais, terá que aguardar que as autoridades competentes sigam seja um inquérito, tem que ser um inquérito, tem que ser investigação e tem que se analisar, porque sendo eu inocente não vão estar a prejudicar um inocente, e sendo as pessoas de lá inocentes, também não vão prejudicar inocentes, sendo eu culpado, não vão, percebem o que eu quero dizer? Então, tem que haver uma análise muito profunda, porque é um assunto sério, entre teres um sítio para morar e ir para a rua, e não é por uma carta que venha, que não é assim que as coisas funcionam, e não é porque eu queira, é legalmente. Então, quero-vos desejar, estou ansioso pela semana, porque vai começar a semana, há coisas a fazer, irei partilhar a cada momento com vocês para a semana, vai ser uma semana de partilha, vai haver sítios que eu vou dizer mesmo, olha, eu vou gravar porque eu tenho um canal, ou vou gravar porque me partilho com os meus amigos, ou vou gravar, tenho autorização, porque eu estive a ver na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós temos o direito, isto é um direito inegável, que é, nós temos direito a gravar informação que seja relevante ou importante para o nosso bem-estar ou para uma determinada situação. Então a partir daí eu não tenho que ter medo. O senhor doutor uma vez disse-me assim, lá no hospital, não podes gravar aqui por causa da proteção de dados. Eu comecei-me a rir porque depois lembrei-me daquilo que o Sr. Zaki tem feito às minhas comunicações. Eu comecei-me a rir, depois lembrei-me daquilo que a senhora Gibenica fez ao meu telemóvel e como eles abusaram e lambuzaram, e até neste próprio iPhone, não é? O que é que a Apple deve pensar? Porque eu mandei denúncia, não é? Então pronto, quando me falam assim, olha, não filmes por causa da proteção de dados, dá-me vontade de rir. E pronto. Agora, para finalizar para vocês, meus amigos, tenho amigos que vêm,
aos novos, muito bem-vindos, agradeço. Peço sempre de coração, e eu quando falo em humildade, não sou eu, foi os meus amigos que me têm vindo a provar e me dando essa humildade, porque a humildade é uma coisa que se conquista, não nascemos com ela, vais conquistando. Os meus amigos têm-me feito conquistar isso. Então peço com toda a humildade que falem da minha situação, que partilhem, porque por mais que vocês me possam ver a rir, isto não tem nada para rir. No fundo não tem nada para rir, eu devia estar aqui a chorar a berranho, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então vamos ser coerentes, vamos ser cientes. Peço com toda a força que vocês podem imaginar, que partilhem, que falem da situação, para ela chegar onde tiver que chegar, porque não é real isto, não é primeira tentativa de assassinato, depois de tentativa de destruição de caráter, depois etc. Mas onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Não é? Mesmo nos países de terceiro mundo as situações são feitas escondidas esporadicamente. Isto aqui assim tem sido um abuso das leis europeias, tem sido um lambuzar. Porquê? Porque eu estou no país mais rico da Europa. Vocês acham que democracia e dinheiro deve ser usado desta forma? Deve-se mesclar assim? Não deve. Em nenhum momento. E com a vossa partilha e com a vossa palavra podemos ir mais longe, porque não é justo, não é real, mas é real. Então, uma vez mais, peço-vos que não só visitem esta página e que convidem os vossos amigos, familiares e pessoas a ver estes conteúdos, minha vida, mas também vos convido para ver os conteúdos no YouTube, na página Declaração Universal de Direitos Humanos vs Racismo. O meu nome é Nelson Brito, tenho 39 anos e estou a viver esta situação de caca. Agradeço a todos de coração, sem nenhum, que analisem, que estudem toda a situação e se apoiarem, que seja um apoiar sincero. Se também não apoiarem, que seja sincero. Está bem? A todos agradeço imenso, porque ninguém sozinho é uma ilha. Deus é o meu, sem sombra de dúvida, é a minha fortaleza e o meu refúgio. Mas vocês acabam por ser parte do pilar da minha existência também, porque ao partilhar e ao dar a conhecer a minha justiça. Nomes que às vezes eu quero dizer aqui, pequenos nomes, e só até dizer as neiras, uma justiça de merda. Uma merda que estão a fazer porque têm dinheiro. E não é assim. A Europa tem muito mais para dar. As pessoas tomem noção que isto é um bocadinho um teste. Se a gente consegue fazer isto, a gente começa a fazer isto. E é assim que funciona. Por isso, eu não sou, como eu vos disse, eu não sou santo, mas estou inocente. Então desejo a todos um excelente fim de semana, que Deus vos abençoe e que vos proteja de todo e qualquer mal. Como eu repito sempre, o meu nome é Nelson Brito, tenho 39 anos e mais um capítulo de A Minha Vida Não Dava um Filme. Deus abençoe.